Olá meus amigos, muito bom dia, eu sou o Gustavo e aqui estamos especialmente no seu canal, no nosso canal Vest et Verum, a verdade é a verdade. Ainda que você não goste, ainda que machuque, que você tente contestá-la, mas a verdade é a verdade, tem e merece ser dita e você tem o direito de ouvir essa verdade. Muito bem. Vocês já sabem dos problemas enfrentados. Na realidade, tudo isso é parte de um plano do Google para acabar com a mídia alternativa. Ontem eu estava lendo um artigo que me mandaram em inglês. A intenção do Google é de acabar com a mídia alternativa. Canais como a NNN, que é News Network, Alex Jones e outros mais. Porque primeiro que o YouTube, que foi comprado pela Google, lançou essa semana aqui nos Estados Unidos YouTube TV, que é um serviço de streaming. Eu já falei que o futuro da televisão é o streaming, o IPTV. As companhias de cable estão desesperadas. Companhias como a Comcast, como a HBO e tantas outras estão desesperadas porque estão perdendo muitos clientes, mas muitos clientes mesmo. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Então, inclusive a Comcast, que comprou o grupo NBC, e agora, segundo eu pude averiguar, a Comcast vai entrar no ramo de telefonia. A Comcast vai entrar no ramo de telefonia para competir com AT&T, Sprint, T-Mobile e Verizon. Verizon, que tinha o seu serviço de fibra óptica, vendeu para uma outra companhia e quer dedicar-se somente ao serviço de telefonia. Isso é a marca dos tempos modernos, dos tempos que estamos vivendo, onde as companhias estão se reinventando para que possam sobreviver. Então o Google quer acabar com os canais, com as mídias alternativas. Isso é fato consumado. E lembram também que eu mostrei aquela reportagem que não foi dita aí no Brasil, muito menos aqui nos Estados Unidos, em grande parte do mundo, sobre o executivo do Google, casado, pai de 5 filhos, que morreu devido a uma overdose de heroína dada por uma prostituta. Ele estava com uma prostituta e foi encontrado morto devido a essa overdose de heroína. Isso mancha o nome da empresa. Isso repercute muito mal para a empresa. E pela felicidade ou infelicidade, eu fui um dos poucos canais a noticiar isso. Então agora vocês podem compreender o porquê dessa perseguição. E já é o meu segundo strike. O primeiro foi dado pela Maionese Hasselman. O segundo, esse agora. Eu fiquei 3 meses sem poder fazer live. Voltei a fazer em março. E já recebi o segundo strike por um motivo bobo. Porque o vídeo que eu estava mostrando da Primavera Árabe é um vídeo de domínio público. Quer dizer, o Google aproveitou isso, e também o fato de que eles não querem, a mídia não quer que você saiba a verdade sobre o que está acontecendo na Síria. Não somente o Google, como também o Facebook. Eu tentei por várias vezes postar um vídeo da Nikki Haley, que é a embaixatriz ou embaixadora, como queiram, dos Estados Unidos na ONU, em que ela faz uma defesa calorosa pela ação militar. Eu fiz o download do vídeo, baixei o vídeo e tentei colocar na minha página no Facebook. Quando finalmente eu consegui, o Facebook foi lá e bloqueou, tirou o vídeo. Tanto que eu botei uma postagem lá com um quadro negro escrito censurado, porque isso é o que eles estão fazendo. Não querem que as pessoas saibam a verdade. E qual é a verdade, Gustavo? Muito bem. Confesso que estou ansioso
para fazer o Hangout, mostrando a vocês essa verdade que os globalistas não querem que você que você tome conhecimento, que você saiba. Primeiro, vamos falar do Bashar al-Assad. Tem muita gente falando que ele é médico, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, ele é oftalmologista. E se não me engano, ele se formou aqui nos Estados Unidos. Segundo, que é um fato muito importante, ele faz parte de uma minoria étnica na Síria conhecida como Alauítas. Alauítas, que é um desdobramento, se não me engano, da divisão do Islã conhecida como xiitas. Lembrando que grande parte da Síria é sunita, assim como a Arábia Saudita também é sunita, muito embora a Arábia Saudita quer ver a Síria pelas costas, quer que o Bashar al-Assad seja destituído, justamente por ele fazer parte dessa minoria étnica conhecida como alauítas. E 74% da população da Síria é sunita, como a Arábia Saudita. O Irã não é árabe e é xiita. E os alauítas, posso estar equivocado, por isso procurem, e caso eu esteja, deixem aí no comentário. Os alauítas são um desdobramento do xiismo, ou da divisão xiita, de onde vem o Irã. Sendo que não estou aqui defendendo o Bashar al-Assad, mas ele nunca, tanto na primeira vez que foi noticiado, quanto dessa segunda vez, ele nunca atacou o seu povo com armas químicas. Isso daí é historinha para boi dormir dessa mídia sem vergonha, safada, também conhecida como fake news. Ele nunca jogou armas químicas contra o seu povo. Isso, meus amigos, isso. O que não é noticiado, o que aconteceu foram islamistas sunitas radicais, também conhecidos como rebeldes, que são financiados pelos Estados Unidos, ou pelo menos foram financiados pelos Estados Unidos na época do Bostama e também da bruxa maçônica. Eu tenho um vídeo e também um documento, inclusive um dos meus amigos no Facebook colocou lá na minha página um documento, uma reportagem mostrando que a Síria conseguiu armas químicas através da Hillary Clinton, mas isso não é mostrado, isso não é comentado. Por isso que eu quero fazer esse hangout, porque há muita desinformação, há pessoas que estão passando uma informação crível, mas o teor do problema vai muito mais além, Então o erro do Donald Trump, na minha concepção, foi um erro e, digamos, também um acerto. Como assim, Gustavo? O erro foi ter sucumbido à pressão tanto dos democratas quanto dos republicanos para tomar uma atitude. Lindsey Graham, que supostamente é um ex-marine e republicano, ele colocou uma pressão juntamente com McCain e outros mais, o Schumer, para que o presidente tomasse uma atitude. E ele tomou essa atitude bombardeando. Foi um erro, porque todo o mundo, os globalistas, a imprensa, todos elogiaram o Trump. Então, quando você agrada a todos, aí tem um problema. Aí consiste o erro. Porque nem o nosso Senhor Jesus pôde agradar a todos. Se assim o fosse, ele não teria sido crucificado, correto? Então aí está o problema. Agora, qual foi o acerto? E que muita gente já começou a falar, a criticar, a vomitar, né? Defecar pela boca. Qual foi o acerto? Que antes dele atacar aquela base militar, ele avisou a Rússia. Ele avisou ao Vladimir Putin, não é Putin, é Putin, é paroxítono. Ele avisou o Vladimir Putin
o que ele ia fazer. Então, o Vladimir Putin, ele mandou que os seus militares, porque era uma base militar dividida entre sírios e russos, ele mandou os seus militares saírem dali e, consequentemente, os russos também. Então, basicamente, a base militar estava vazia. Ainda assim, parece que 6 pessoas perderam a vida, mas não teve nada de 200 civis mortos, como a rede esgoto anunciou aí. Então, já desfazendo essa mentira grosseira. Aí foi comentado, falado, vomitado, defecado o seguinte: poxa, que ataque é esse que avisa que vai atacar? Parece até a pacificação da polícia, que avisa que vai atacar tal dia, tal hora, que vai entrar na comunidade, aí os bandidos escondem tudo, vão embora. Veja bem, antes de você seguir por essa linha de raciocínio, por que ele avisou? Primeiro, não é interessante agora para os Estados Unidos, até porque o Bostama sucateou as Forças Armadas, tal como o Molusco de 9 Dedos, a Vaca Louca do Rivotril e agora o Vampirão do Treme Temer estão fazendo. O Treme Temer, com um golpe de caneta, já colocou 16 generais para reserva. Sucateamento não se trata apenas de deixar de investir nas Forças Armadas, também são golpes políticos como este. Então, não seria interessante para o Donald Trump, agora com quase 3 meses de mandato, que ele abrisse uma frente de guerra contra a Síria, e a Síria sendo parceira da Rússia. Então, se ele bombardeasse com militares russos ali dentro e aviões russos também, certamente a Rússia ia querer revidar. Então teríamos um conflito Síria, Rússia, lembrando que a China é parceira da Rússia e que o Brasil, por isso mesmo, brasileiros, o Brasil, por ser membro do BRICS, que é um acordo não somente financeiro ou de desenvolvimento, mas principalmente um acordo ideológico. Por isso, nós temos visto aí o comunismo marxista, o socialismo gramscista, fabianista, em pleno vapor aí no Brasil, em pleno vapor, porque desde o momento em que o Brasil se tornou membro do BRICS, o país tecnicamente se transformou ou tornou-se em um país comunista. Então não seria interessante que ele abrisse uma frente de batalha contra a Rússia, porque a China também iria se meter, uma vez que são parceiros no BRICS, e o Brasil também teria que se meter de uma forma ou de outra. Teria que se meter de uma forma ou de outra. E ainda a Síria. Muito bem. Uma vez a Rússia entrando, quem também entraria? O Irã. E quem estaria entre essas duas frentes? Israel. Então foi inteligente da parte dele ter avisado, porque ele, segundo a pressão sofrida pelos republicanos e também pelos democratas, ele teria que dar uma resposta, coisa que o Bostama nunca fez. Então ele deu essa resposta, mas foi inteligente de avisar. Por isso, pare e pense antes de você ficar ouvindo um montão de cérebro de camarão falando besteira por aí. Foi inteligente ele ter avisado. Por quê? Agora, a ação foi tomada justamente quando ele estava recebendo o presidente chinês, fazendo uma pressão contra o presidente chinês para que ele controle a Coreia do Norte, ainda que ele mesmo disse que não conseguiu nada de positivo. Mas ele também disse, já que a China não quer ajudar, nós vamos tomar uma posição unilateral. Então imagine os Estados Unidos lutando contra a Coreia, contra a Síria. Se tivesse bombardeado aviões e militares russos, a Rússia iria entrar. A Rússia entrando trairia também junto à China, e o Irã também iria se meter nisso. Entenderam a jogada? Então ele foi estrategista. Ele bombardeou aquela base militar, alguns aviões, a pista, etc. E aí tem aqueles idiotas só falando assim: mas por que usou o Tomahawk? O Tomahawk não é um míssil para esse tipo de serviço. Eu poderia dar uma resposta aqui para calar a boca desses idiotas, mas vou dar
benefício da dúvida e procurem saber por que os Estados Unidos bombardearam com Tomahawks. Se você não sabe, é um míssil que é guiado por GPS, por satélite, e aí vai também uma espetadinha no pessoal da Terra plana, que diz que não existem satélites, e eu trabalhei com isso e eu posso provar que isso existe. Então nisso vocês estão errados, terraplanistas. Então aí vai uma espetadinha. É guiado por satélite e é um míssil que é muito querido e muito usado pela Marinha Americana. Se é muito querido e muito usado, então tem a sua serventia. Apenas para deixar aqui uma dica, tá bom? Então, meus amigos, vejam que as acusações que estão sendo feitas contra o presidente não são infundadas. Ao meu ver, dificuldade, né? Ele não deveria ter bombardeado. Ele não deveria, até porque isso foi uma false flag. Foram os radicais islamistas que espalharam o gás entre o povo, tanto na primeira quanto na segunda vez. Radicais esses que foram, não sei se continuam sendo, espero que não, alimentados, municiados, patrocinados pela administração Obama, juntamente com a bruxa maçônica do 6º grau. Esse pessoal já deveria estar preso. Inclusive até, parece que ontem ou anteontem, ou tem algum tempo atrás, não me lembro, o Putin disse que pediu o governo americano para prender Obama porque ele é um terrorista islâmico. O Putin disse isso. Então vejam que tem muitas coisas e muitos mais detalhes. Agora vamos para o lado espiritual. Vamos para o lado espiritual. A Síria sempre foi um inimigo de Israel. Sempre. Você que lê a Bíblia, você que é um estudioso, sabe, por exemplo, que o rei Davi, ele subjugou por alguns anos a Síria. A Síria servia a Israel na época do rei Davi. Se não me engano, foi Rezim, Rezim. A Síria também tinha outros nomes bíblicos, como Arã, cidade de Arã, e outros nomes, os quais agora eu não me lembro. Agora, um dos últimos nomes da Síria, ou de uma cidade síria, melhor dizendo, um dos últimos nomes era Laodiceia ad Mare. Quando o Império Romano dominou ali a área, colocou o nome da cidade de Laodiceia ad Mare. Laodiceia, que é a famosa última igreja que não é nem fria nem quente. Depois, com a redivisão de terras, a Síria perdeu território e etc e tal. Então passou a ser uma cidade do território turco. Do território turco. E tem gente, eu até respeito esse ponto de vista, que pensa que o Erdogan é o anticristo, que as 7 igrejas estão lá na Ásia Menor, que todas estão na Turquia, coisa e tal. Mas antes de estarem na Turquia, pertencem hoje à Turquia por causa de uma redivisão de terras. Mas antes, Laodiceia pertencia à Síria. Pertencia à Síria, Laodiceia ad Mare, como os romanos chamavam, que é Laodiceia ao mar. Essa mesma Laodiceia que tem lá a igreja dos últimos tempos, que é a igreja que nós estamos experimentando hoje. Então, meus amigos, vejam que tem muita coisa a ser dita. Eu quero, quando for fazer o Hangouts, eu vou tranquilamente, será um Hangout de mais de 2h30, porque tem muita coisa a ser dita. Eu estive pesquisando desde quando começou esse conflito. Ontem também passei grande parte do meu tempo pesquisando. Eu saí para almoçar com a minha esposa, já era 4 da tarde. 4 da tarde, porque eu quero passar para vocês a informação crível e dos dois ângulos, tanto o ângulo secular, mundial, quanto do lado espiritual. E ainda que as pessoas não acreditem, mas a Síria será destruída, mas não pelas mãos estadunidenses, e sim por Israel. Está lá em Isaías 17, Jeremias 49, do versículo 23 até o 27. Então é isso que eu queria deixar para vocês aqui, tá bom? Amanhã começa a minha semana, em que eu vou entrar às 5 da tarde, vou sair às 2 da manhã. Então amanhã, pelo canal Vest et Verum, a verdade é a verdade, eu
quero convidar vocês a participarem desse Hangout, que vai ser muito importante, começando às 10 horas, entre 10 e 11 horas eu vou mandar o aviso, tá bom? Eu vou mandar o aviso, e desde já eu também quero deixar vocês cientes de que o YouTube quer terminar com os canais, principalmente aqueles que tentam abrir os olhos das pessoas, que falam as verdades, que segundo eles são os politicamente incorretos. Eles querem acabar com esses canais, Alex Jones e tantos outros canais por aí. O YouTube quer acabar com essa mídia alternativa, por isso essa perseguição. Até porque eles também lançaram o serviço de streaming deles, e eles não querem mostrar uma coisa e depois que alguém use a plataforma deles para mostrar justamente o contrário, que eles estão mentindo. Por isso já recebi 2 strikes, um pela queridinha, né, do PSDB, que insiste em dizer que o PSDB é um partido de direita, que o Dória é liberal e etc, que está mentindo para o povo. A Hasselman me deu um strike. Recebi esse segundo strike em pleno Hangout que vocês viram, e no terceiro eles vão terminar com o meu canal, e aí os 14 mil inscritos vão de uma hora para outra desaparecer. Por isso, se você já puder se inscrever no canal Vest et Verum e baixar esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais com seus amigos, faça, porque esses vídeos vão se tornar cada vez mais coisas raríssimas, coisas raras e mais valiosas do que o ouro, porque a informação, o conhecimento da verdade liberta. May God bless each one of you. See you soon. Tchau.